Bom dia, feliz dia. Hoje é dia 21 de abril. Chegamos aí no final dessa semana aí. Eu espero que você tenha conseguido estudar a lição. Vou fazer uma recapitulação rápida da lição que nós estudamos durante essa semana. Bom, a última lição que nós estudamos essa semana foi: temam a Deus e deem glória a Ele. Lá no verso de Apocalipse 14, verso 12, vem dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que você possa ser perseverante até o fim, até a volta de Cristo, e assim guardar os seus mandamentos e manter a sua fé acesa, viva em Jesus Cristo. É isso? Mas nós vimos que esse temor a Deus aí não é um temor de medo, não é isso? Vimos que esse temor é temor e respeito, na verdade. Esse temor, ela transmite a ideia de lealdade absoluta ao Criador e total rendição à sua vontade. É uma atitude mental centrada em Deus e não em si mesmo. Vimos também que isso é o oposto de Lúcifer, né? Lúcifer, ele não queria adorar o Criador, ele queria ser adorado. Ou seja, a criatura queria ser adorada no lugar do Criador. Vimos a questão da história de Abraão também, o temor de Abraão, né? Que Deus pediu para que ele sacrificasse seu único filho, Isaac, e ele, mesmo não entendendo de repente aquilo, como acontece algumas vezes com a gente mesmo, a gente às vezes não entende alguma coisa, mas ele mesmo assim, e essa deve ser a nossa atitude também, ele mesmo assim seguiu não a sua vontade, mas seguiu a vontade de Deus e foi fazer o que Deus havia falado para ele fazer. Vimos o verdadeiro amor, temor do Senhor também em Cristo Jesus, com a atitude de Cristo, dando a sua vida por cada um de nós, pela humanidade, né? Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte na cruz, né? Então nós vemos aí que a essência do grande conflito gira em torno da submissão a Deus. A quem você vai ser submisso? A Deus ou ao inimigo? Não existe aí uma terceira opção, né? Temer a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nosso pensamento e renunciar ao nosso egocentrismo, né? Orgulho e viver inteiramente para Ele. Vimos também que esse temer a Deus, ele vem também com obediência a Deus, não é isso? Esse temor nós vimos que é reverência, respeito, lealdade, rendição à sua vontade. A nossa vida deve estar centrada em Deus e não em nós mesmos. Vimos também que como o temor a Deus está ligado à obediência a Deus. O temor é uma atitude de respeito, reverente, que nos leva à obediência, né? O apelo urgente do céu é que os salvos pela graça sejam obedientes aos mandamentos divinos. A graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não de nossa responsabilidade de obedecer à lei. A graça não só nos livra da culpa do pecado, do passado, mas nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. Vimos também que há pessoas que têm uma estranha ideia de que a salvação pela graça de alguma forma invalida a lei de Deus ou minimiza a necessidade de obediência. Então, em nenhum momento Deus aboliu sua lei, né? A graça está dizendo, é de graça, né? Deus deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a esperança da salvação e da vida eterna. Mas a morte na cruz dele não invalidou a lei, né? Ou seja, senão a gente poderia matar, poderia roubar, poderia fazer tudo, já que agora eu estou vivendo na graça. E na verdade as pessoas pensam isso, mas na verdade isso, em nenhum momento Deus diz na sua palavra que a lei foi abolida, a partir do momento que Deus deu a sua vida pela humanidade, né? E a sua graça basta. Não é assim, não funciona dessa forma. Vemos que a nossa vida tem que estar centrada em Deus e para isso nós devemos o quê? Buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. Mateus 6,33. Vimos também
que devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui terrenas. Nós vimos isso também em Colossenses 3, 1 e 2. Vimos também que lá em Hebreus 12, verso 1 a 2, que nós devemos, que Deus nos livrou aí da condenação do pecado, do peso do pecado, né? E devemos correr, né? Com perseverança, devemos ser perseverantes a carreira cristã, olhando sempre para Jesus, que é o consumador, né? O doador da nossa fé, é isso, em Cristo Jesus. Vimos também que podemos glorificar a Deus em nosso corpo, que é o santuário de Deus. Devemos comer, beber e fazer tudo para a glória de Deus, né? Nosso corpo é o santuário da morada do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele habita dentro do nosso corpo, um templo santificado pela presença divina, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. As Escrituras nos fazem um chamado alto e claro para glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, ou seja, no comer, no beber, no vestir, em tudo que você fizer. Oferecemos a Deus nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e não vivamos conforme aos padrões deste mundo, mas deixamos que Deus nos transforme na renovação da nossa mente, no corpo, na mente e nas emoções. Não é isso? Essa é a nossa verdadeira oração, deve ser dada a Ele. E vemos também que devemos ser vencedores, igual diz lá no Apocalipse, que o povo no passado foi vencedor, nós também podemos ser vencedores. De que forma? Confiando em Jesus, olhando para Ele e acreditando nele, podemos ser também vitoriosos, assim como o povo no passado foi, nós também podemos ser. Bom, Jesus, nosso sumo sacerdote, Hebreus 7, 25, ele pode nos salvar totalmente, os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por cada um de nós. Bom, eu espero que você tenha entendido a mensagem dessa lição que nós estudamos durante a semana. Que Deus conceda aí uma sexta-feira abençoada, um feriado abençoado para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.